O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dai-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai. Podemos sentar um pouquinho, queridos, estimados do meu coração. Prezado diácono Jonas, amados apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, querida comunidade, eu acolho também com muito carinho alguns irmãos que vêm rezar conosco este início do Tríduo Pascal e vêm de outras comunidades, sejam bem acolhidos. A missa de hoje, filhos amados, preciso que a gente consiga entrar, no clima, entender o que está acontecendo. Então essa missa é também missa da unidade, por isso que eu pedi
Percebo que algumas pastorais atenderam o meu pedido, outras não, né? Mas eu pedi que os movimentos viessem com suas camisetas, né? Que as pastorais viessem com as camisetas, porque hoje é o dia da unidade, é o dia de nós mostrarmos como a igreja, que somos diversos, somos de camisetas diferentes, camiseta amarela, camiseta verde, vermelha, azul, rosa, preta, pastorais diferentes, movimentos diferentes, mas formamos o mesmo corpo que é Cristo. Então hoje é a celebração da unidade. Somos diversos, pensamos diferente, agimos diferente, mas somos um só corpo e Cristo é a cabeça. E é a celebração da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio e do mandamento novo do amor. Então olha só, a grandiosidade da celebração de hoje é nós estarmos com Jesus no momento em que Jesus celebrou a primeira missa. Ao celebrar a primeira missa, ele institui o sacerdócio, ele se torna esse sacerdote que vai se entregar por amor de nós, que vai entregar o corpo e o sangue. Institui a Eucaristia, porque ao final da ceia ele pede: fazer isto em memória de mim. E o mandamento novo do amor, porque ele, sendo Deus, sendo Rei, se aniquila, se humilha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Quem de nós que está aqui hoje, que durante a quaresma celebrou aí os 40 dias com Jesus no deserto e colocou algum propósito para a sua quaresma, levanta a mãozinha para o Padre ver. Quem celebrou esses 40 dias com propósito? Muito obrigado. Quem esteve conosco aqui na missa de abertura da Semana Santa, o Domingo de Ramos, participou da procissão, depois veio na segunda-feira e visitou com Jesus a casa de Marta, Lázaro e Maria, veio na terça-feira santa para a celebração penitencial e veio ontem, quarta-feira santa, para a celebração das dores de Maria. Levanta a mãozinha também para o Padre ver. Bendito seja Deus. Esse número eu pedi a cada dia, porque ele vem a cada dia diminuindo. Muitos estavam no Domingo de Ramos e vieram na segunda. Na terça-feira já diminuiu um pouquinho os que estavam nos outros 2 dias. A igreja tinha mais gente, como hoje é o dia que tem mais. Mas o número das pessoas que perseverou Domingo de Ramos, segunda, terça e quarta, foi diminuindo até hoje. Este é um sinal. É um sinal de que nós ainda, o padre não está dando bronca, é só para a gente pensar. Mas é um sinal de que nós ainda não entendemos o grande mistério dessa Semana Santa. Nós conseguimos entrar com Jesus em Jerusalém, participar do Domingo de Ramos, conseguimos viver a nossa quaresma, graças a Deus estamos melhorando a cada ano, mas aí a gente não entende essa participação ainda, essa presença, de ir com Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria, de estar na noite penitencial e pedir perdão, de refletir as dores de Maria. E agora hoje, filhos, eu gostaria de todo o coração que todos nós que estamos na missa de hoje estivéssemos também na celebração de amanhã às 3 da tarde e estivéssemos também na celebração de sábado à noite, a vigília pascal, porque a missa de hoje só vai terminar no sábado à noite. Hoje nós estamos aqui com Jesus na mesa. Esses 12 homens que estão ao redor da mesa, os 12 apóstolos, são hoje aqueles 12 que Jesus chamou. E esses 12 estão multiplicados por cada um de nós. Nós estamos também, como eles, ao redor da mesa do sacrifício, da mesa do altar. Nós também, como eles, ouvimos as catequeses de Jesus. Nós também, como eles, esperamos o Messias, o Salvador. Mas nós também, como eles, estávamos à entrada da cidade santa de Jerusalém no Domingo de Ramos. Nós também, como eles, estivemos juntos na casa de Lázaro, Marta e Maria, fomos para ver Jesus e ver Lázaro, que havia Jesus ressuscitado. Nós também sofremos as dores de Maria. Ontem estava aqui a imagem da Virgem das Dores. E hoje estamos com Jesus à mesa. Jesus, filhos, sabia de tudo o que ia acontecer.
Ele sabia que esse era o momento da ceia derradeira. Até aquele momento, ele estava com os discípulos em carne e osso, homem, Deus, caminhando com eles. Jesus sabia que aquela era a sua última noite. Então, Jesus, estando pronto para ser entregue, como a gente diz na oração eucarística, no momento em que ia ser entregue, Jesus convida os discípulos para esta ceia. Isso é grande, isso é fato, isso é além de espiritualidade, é história, narrada por pessoas que não estão só na Bíblia. Jesus reúne os seus 12, oferece para eles a ceia, que é a ceia da Páscoa. Ele estava criando alguma coisa, ele estava dando um sentido novo. Nós acabamos de ler a primeira leitura e vimos que desde os tempos de Moisés e do sacerdote Arão, o povo já celebrava a Páscoa. Lá nos primórdios do povo de Deus, a Páscoa era era uma festa para os pastores. Ela celebrava a passagem do inverno para a primavera. Então as ovelhas iam ter um pastinho melhor. Os pastores se alegravam e festejavam. Depois a Páscoa recebeu um sentido novo. Quando o povo de Deus foi escravizado no Egito, Deus enviou Moisés para libertar, e o povo fez a passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. E daí Deus instruiu Moisés, Deus instruiu o povo de Deus, os sacerdotes, de como iriam celebrar essa Páscoa. Essa Páscoa que começou como passagem do inverno para a primavera, se atualizou como passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, era celebrada assim, como nós lemos hoje. Se imolava um cordeiro gordo. Se a família era pequena, que não conseguia comer sozinho aquele cordeiro, trazia outras pessoas para celebrar juntos. Nós trazemos outros para celebrar juntos. E aí, quando vem o castigo, quando o Senhor vai mandar o castigo sobre as pessoas que se afastaram, Ele pede que o sangue daquele cordeiro seja colocado nas portas das pessoas que são tementes a Deus. E daí, quando vem o castigo, aqueles que estão marcados pelo sangue do cordeiro, as portas marcadas pelo sangue do cordeiro serão salvos, e foram salvos, foram preservados da morte, no sangue do cordeiro imolado, na noite da Páscoa. Aí vem Jesus, e Ele atualiza. Não é mais a festa da passagem do inverno para a primavera, nem a festa da passagem do Egito para a terra prometida. É agora a festa da passagem da morte para a ressurreição e para a vida. Não é mais o sangue do cordeiro, daquela ovelha, é o sangue do cordeiro, filho de Deus. Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado, é o sangue dele. Ele reúne a família, e a família agora está representada pelos 12 amigos que ele catequizou ao redor da mesa. E ali na mesa, ele como sacerdote, ele é sentado àquela mesa, o sacerdote que oferece o sacrifício, ele é o altar do sacrifício, e ele é o sacrifício que vai ser oferecido. Ele institui o sacerdócio, e ele vai dizer para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E aí confere a Pedro essa liderança, mas agora ele está instituindo o sacerdócio. Ele ergue o pão, entrega para todos e diz: este é meu corpo, o sangue, este é o meu sangue, o vinho, este é meu sangue. E ao final ele pede: fazer isso em memória de mim. E todos os sacerdotes que virão depois farão isso em memória do Senhor. Durante a Semana Santa eu tenho feito um alerta, porque a palavra de Deus não se deixa enganar. Jesus na mesa não pediu para os discípulos: façam um culto em minha memória, promovam uma tarde de milagres em minha memória, façam uma fogueira santa de Israel em minha memória, façam invocação dos espíritos mortos em minha memória. Jesus pediu: parta o pão e distribua o sangue, celebre a Eucaristia em minha memória. Não existe nenhum outro lugar no mundo onde você possa celebrar a Eucaristia a não ser na Santa Missa da Igreja Católica. A
A instituição da Eucaristia narrada por todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João fala da Eucaristia. E ela ainda traz uma outra graça que nós ouvimos hoje na segunda leitura. Paulo não estava sentado com os 12 aqui. Paulo era de nome Saulo. Paulo era um judeu devoto, cumpridor da lei, e ele gostava de perseguir os cristãos. Ele achava que assim ele agradava a Deus. E um dia, perseguindo cristãos, ele tem um contato com Jesus, uma experiência com Jesus, se converte e muda o nome de Saulo para Paulo e vai formar comunidades cristãs. Depois dos apóstolos, ele não esteve com Jesus. Ele depois vai se tornar amigo de Pedro, e os dois, Paulo e Pedro, se transformam nas grandes colunas da igreja. Paulo, que não estava sentado aqui com os 12, escreve para a gente isso que nós lemos hoje, na carta aos Coríntios. Ele diz: o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Não está no Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. Agora é Paulo escrevendo a uma comunidade nova que ele está formando. Paulo, que não estava com esses 12. Foi isso o que eu aprendi. Na noite em que Jesus ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e partiu. Isto é o meu corpo que será dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, ele também distribuiu o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes que de fato deste pão comerdes e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Filhos, para mim falta palavra para expressar o que isso é. Paulo, que vem depois, ele também vive essa graça. Ele vem depois, mas ele está na cena. Ele está naqueles primeiros anos de Cristo ressuscitado, e ele já vive essa graça, e ele já diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis celebrando a memória de Cristo, até que ele venha na segunda vinda, na vinda gloriosa do Senhor. A instituição do sacerdócio é também o dia da instituição da Eucaristia. Isso é tão grande, tão fantástico, que Jesus, depois da sua morte, e aí nós vivemos isso hoje, daqui a pouco nós vamos fazer a outra cena, que é Jesus lava os pés dos seus discípulos. Sendo Deus, ele se aniquila para lavar os pés dos seus. Ao final, essa missa não tem fim, ela não termina hoje aqui. Nós vamos nos recolher, o padre sai do altar, os discípulos são convidados por Jesus. Jesus, quando se levanta da mesa, ele pede: vamos para o Jardim das Oliveiras, vamos vigiar comigo. Ele diz que ele vai rezar. Ele já sabe o que vai acontecer. Os apóstolos não. Vamos rezar esta noite, e convidem os apóstolos, vão descer, e nós vamos celebrar o ofício das trevas. É hora das trevas. Jesus está no Horto das Oliveiras, rezando. Os discípulos dormem. Judas chega com os guardas e entrega Jesus. Nessa madrugada de quinta-feira para sexta-feira, Jesus é torturado, é condenado injustamente. Ao amanhecer da sexta-feira, ele começa a ser levado de Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos. Todos interrogam, ninguém encontra motivo para matar, mesmo assim vão matar. E aí, Jesus assume a sua cruz, vai caminhando pelo Calvário. Em torno do meio-dia de sexta-feira, ele é pregado à cruz, e lá fica, e começa o tempo a escurecer. 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito, e nós estaremos na igreja às 3 da tarde, na continuação dessa missa. O padre vai entrar pelo corredor em silêncio, não tem música. Nós estamos na sexta-feira em jejum, nós estamos em abstinência de carne, nós estamos sem ouvir música, estamos sem fazer trabalho, estamos de luto. Nosso Senhor está sofrendo. Então nós entramos sem som, sem barulho, pelo corredor, o padre se atira no chão. Vamos fazer a celebração, que é uma celebração, é o único dia no mundo que não existe missa em lugar nenhum, sexta-feira da paixão, porque Jesus está
se entregando por amor de nós. Vamos distribuir a Eucaristia, que vai ser consagrada na missa de hoje e guardada para que a gente distribua amanhã. Ao final faremos o beijo da cruz, a adoração da cruz, e sairemos em silêncio, com a dor do Cristo morto. A igreja permanece fechada na escuridão. Nós voltaremos à noite para celebrarmos, acompanharmos a procissão com Jesus, com o Senhor morto e com a sua mãe das dores. Nos encontraremos na igreja de Lourdes com Nossa Senhora das Dores às 7 da noite, na igreja de São Francisco com o Cristo morto às 7 da noite. Viemos em procissão para chegarmos aqui às 8 da noite. Aí faremos aqui uma pequena fala sobre o encontro. Os jovens vão encenar a paixão de Cristo. Deixamos as nossas cruzes, porque vamos nessa procissão trazer as cruzes. Deixamos as cruzes ali. A igreja fica fechada. No sábado não se celebra nenhum tipo de sacramento durante o dia. Nós vamos voltar às 7:30 da noite para a grande vigília pascal. O Cristo que se entregou por amor de nós, o Cristo que instituiu a Eucaristia. Nós vamos ver no ofício das trevas, aos pouquinhos, hoje à noite vamos ver, aos pouquinhos, a morte de Cristo vai chegando, as luzes vão se apagando. As luzes que nós acendemos no advento, que fomos acendendo porque Cristo estava nascendo, agora Cristo está se entregando e as luzes do ofício das trevas, vai estar aqui à frente uma cruz, um candelabro. Nós vamos cantar, rezar o ofício das trevas e as luzes vão se apagando porque Cristo está se entregando, mas vai ficar uma velinha acesa, é a esperança da ressurreição. O Padre vai levar a velinha, porque ela não vai se apagar, e vai trazer Jesus para o Horto das Oliveiras para ser adorado. E essa velinha que não se apaga, no sábado santo, lá na porta da igreja, tudo fechado, acendemos o fogo com as cruzes, acendemos o círio e vamos entrando, e aí as velinhas vão começando a ser acesas de novo. Jesus vai vindo, as velinhas vão se acendendo, até que se acenda toda a igreja, se canta de novo glória, se louva e bendiz por causa da ressurreição do Cristo. Na celebração de hoje, filhos, quando vai acontecer esse momento agora, Jesus, sendo Deus, vai lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não vão entender por que está acontecendo. Jesus, durante toda a catequese dele, sempre disse para os discípulos: vocês devem amar, devem perdoar, devem cuidar um do outro, não devem revidar na mesma moeda. E maior no reino de Deus é sempre aquele que serve. Eles ainda não haviam entendido, mas até que nessa ceia, Jesus, sabendo que era o último momento com eles, depois de ter pedido que eles se reunissem em torno da Eucaristia, Jesus ele tira a roupa dele, a túnica, o manto, coloca uma toalha ao redor da cintura, pega uma jarra de água e vai lavando os pés dos discípulos. O que os discípulos entendem quando eles veem essa cena acontecendo? No contexto bíblico desse momento, é um momento histórico onde as pessoas têm escravos, então elas compram escravos, vendem escravos. Quem tem mais dinheiro compra os escravos mais saudáveis e tal, para que eles trabalhem nas lavouras, para que eles pastoreiem as ovelhas. Os escravos que têm alguma habilidade para administrar, vão administrar os bens do seu senhor. Os que têm habilidade para cozinhar, vão para a cozinha, vão servir. Mas tem aqueles escravos que não têm habilidade nenhuma, que não servem para nada. O escravo que o seu senhor não consegue vender, ninguém compra. Esse escravo só serve para uma coisa: para lavar os pés do seu Senhor. Então, quando Jesus se reclina diante dos seus apóstolos e começa a lavar os pés, os discípulos estão vendo ali aquele escravo que não serve para nada. É isso que Jesus está dizendo.
E ao final, Jesus diz, como a gente leu no Evangelho: vocês viram o que eu fiz? Entenderam o que eu estou fazendo? Dei-vos o exemplo, a gente acabou de ler o Evangelho de João, para que vocês façam o mesmo. O desejo de Jesus é que nós sirvamos, não é que nós queremos nos exaltar. Jesus não nos ensina a sermos os maiores, Ele quer que nós sejamos o maior no reino de Deus, e o maior no reino de Deus é o que aqui serve. Ele poderia ter se feito, eu vou fazer uma brincadeira, entendam, Ele poderia ter se feito presente num churrasco, poderia ter se feito presente numa pizza. Ele se faz presente no mais simples dos alimentos, no pão. Tem nações do mundo que não conhecem o que é pizza, tem nações do mundo que não sabem o que é um churrasco, mas não há nação que não conheça pão. Jesus se faz pão para ser presente em todas as nações, para ser alimento de todas as pessoas. Hoje, filhos, ao celebrarmos esta Eucaristia, nós estamos diante de um Deus tão grande, tão divino, tão imenso, tão surpreendente, que nasce pobrezinho numa estrebaria no meio dos animais. Estamos diante de um Deus tão grande, tão imenso, tão enorme, que morre pobrezinho numa cruz. Estamos diante de um Deus tão grande, tão imenso, tão surpreendente, que se faz presente num pão. Hoje nós estamos celebrando aqui, em torno de Jesus, essa missa que vai terminar no sábado. Lá no Vaticano acontece a mesma coisa. No interior do Brasil, eu já fiz missões no sertão da Bahia, celebrando com 10 famílias, com 15 famílias, em lugar que não tem igreja. É Jesus presente. Nada pode se comparar a isso, nada. E a gente muitas vezes não nota, não percebe essa graça. Depois de juntar os discípulos, antes de cear com eles, Jesus faz isso que nós vamos fazer agora. Vamos participar desse momento. Esse momento não é uma encenação teatral, é para que a gente deixe entrar no nosso coração essa cena e ouvir aquilo que Jesus diz ao final do Evangelho. É isso que Jesus quer deixar marcado no coração de todos os discípulos. E os discípulos de Jesus estão aqui, olha, aqui estão os discípulos de Jesus. Jesus diz, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vai vestir de novo o manto e diz a eles: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. É isso que Jesus quer que aconteça conosco nesse instante, que a gente aprenda o exemplo do Senhor.